Olá pessoal, aqui é Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui o vídeo aborrecidíssimo mensal, que é o resumo das coisas que eu vou fazendo pessoais, mas relacionadas com jogos de tabuleiro, e também das coisas que vão saindo aqui no canal de YouTube. Então, este mês foi um mês especial, porque esteve comigo aqui a Núria Vital, que é uma investigadora que está a finalizar o seu doutoramento na Universidade de Lleida, que em português traduzindo será Lérida, em que está a fazer um doutoramento na área da psicologia e que tem avaliado as competências e as dimensões psicológicas do desenvolvimento e do treino de competências e das aprendizagens dos jogos de tabuleiro modernos, embora se tenha especificado e especializado mais em jogos, em fillers, em pequenos jogos que aproximam os jogos de party games e jogos mais simples. Por exemplo, ela esteve a trabalhar diretamente com a editora Mercúrio Games, que é bastante conhecida por este tipo de jogos, alguns jogos infantis, mas com algum deste design mais moderno. Portanto, ela esteve aqui em Leiria, esteve aqui no SciTech Care, que é um centro de investigação do Politécnico de Leiria, veio acompanhar os trabalhos que se fazem lá, especialmente os trabalhos da Marlene Rosa, que já esteve aqui comigo no canal e com a qual eu já fiz vários projetos, uma Academia do Conhecimento da Gulbenkian, e temos publicado vários artigos, investigações e testes que vamos fazendo com jogos aplicados, principalmente como jogos terapêuticos. No meu caso, a contribuição que eu tenho dado é a modificação de jogos de tabuleiro modernos para que possam ser então usados em contexto dito mais sério, de intervenção terapêutica, de treino, esse tipo de coisas. Portanto, ela veio acompanhar o trabalho deste centro de investigação, mas também o meu trabalho em particular, uma vez que depois acabámos por ter uma relação direta no meio académico através do orientador dela, que é o Jorge Higueras, que tivemos em várias conferências a apresentar artigos e a debater, e eu tive consciência deles porque eles citaram um artigo meu e depois agora também cito os deles, e temos feito algumas coisas em conjunto, porque nesta área da aplicação de jogos de tabuleiro modernos poucas pessoas estão a trabalhar disto no modo mais académico. Muitos projetos, obviamente, mas no modo mais académico, em que se faz investigação, em que se recolhem dados, tratam dados e se tenta acrescentar aqui algum conhecimento mais sistemático, não existe muito. Se a área dos jogos é uma coisa nova, a aplicação e a abordagem aos jogos de tabuleiro modernos ainda mais recente é. Portanto, o Jorge também esteve cá no fim de semana, esteve com a Eva, que é a companheira dele, que tem também uma loja de jogos de tabuleiro em Lérida, que faz também serviços de intervenção social com jogos e tem também na sua loja um espaço em que se pode jogar regularmente. Portanto, é muito interessante e foi muito interessante esta interação, esta partilha, e apontamos para trabalhos futuros. A Núria neste mês foi-me acompanhando em várias atividades e foi também um momento muito rico de interação, de troca e de debater, porque também não é muito comum termos com tanta proximidade pessoas que possamos debater estes assuntos que por vezes acabam por ser um pouco mais crípticos ou mais específicos, e essa foi a oportunidade deste mês e foi muito interessante por isso. Destas iniciativas, especialmente quando veio cá o Jorge Higueras, fizemos um Science Swing, lá está no IPL, no tal centro de investigação, em que ele foi mostrar algumas das investigações que tem feito, gravou o vídeo. Eu não sei se eles vão colocar aquilo online, mas deviam colocar porque é muito interessante. Foi também a oportunidade de eu estar a partilhar com eles as minhas abordagens aos processos de desenvolvimento de jogos orientados dos mecanismos para as experiências. E este método eu tenho levado a muitos sítios, tenho treinado, tenho desenvolvido, tenho tentado aprimorar e desenvolver para depois, eu espero que no ano 2023 possa ter aqui uma coisa que possa ser publicável e que o método possa ser depois replicado. Não digo exatamente o método, mas os princípios do método, esses é que são passíveis de serem publicados num artigo de investigação e um artigo académico, para que possamos, então, lá está, da combinação dos trabalhos das várias pessoas, chegar a algo novo e algo que seja útil para ser aplicado na prática, mas com sólidas evidências de que funciona ou de que chega aos nossos propósitos e objetivos. Por isto também foi um mês de trabalhar em vários artigos, trabalhar na minha tese, e aproveito para reforçar isto. Este mês eu não sei se vou conseguir fazer muitos vídeos, porque eu tenho a tese para terminar e quem já passou por um processo destes sabe o quão louco e caótico e desesperante pode ser, e estou nessa fase, portanto uma fase ótima para criar vídeos, de certeza. Ainda assim, neste mês deu para fazer vários exemplos de atividades. Uma delas foi na Escola Secundária Dom Dinis, em Lisboa, Marvila, salvo erro, em que fomos com os colegas da Lusófona fazer
uma sessão de jogos colaborativos para alunos do ensino secundário do curso profissional de multimédia, em que quisemos levar vários tipos de jogos colaborativos para que eles experimentassem os vários modos de os implementar e aquilo que são as experiências e os requisitos para ter um jogo colaborativo, uma vez que é um modo diferente de criar jogos, diferente dos jogos ditos competitivos, e isto obviamente recolhemos dados para tentar ensaiar também alguma publicação no futuro. Depois também fui convidado para ir à Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, do Politécnico de Leiria, para fazer uma formação de introdução à gamificação e aos serious games para os professores da própria instituição. Foi uma sessão muito interessante, muito animada, sempre curta porque foi apenas uma introdução, mas eu acho que deu para cativar o corpo docente, ou pelo menos a parte do corpo docente que participou, que ainda foi bastante considerável, para estas novas metodologias. Depois também fui convidado para ir ao meu próprio departamento, ao Departamento de Engenharia Civil, mas desta vez ao curso de Engenharia do Ambiente, isto na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. Lá está, para os alunos de Ambiente, para uma das sessões que eles tinham dos núcleos de estudantes, e fui levar um dos meus jogos, que é a simulação de um sistema sustentável urbano, e foi muito interessante também ver estas dinâmicas. Eu sempre que levo um destes jogos, apesar de poder parecer que é o mesmo jogo, ele tem alterações, portanto eu aproveito sempre a fazer o playtest de cada coisa numa nova sessão e assim vou recolhendo os dados, vou melhorando o jogo e vou, obviamente, tirando notas e apontamentos para poder então fazer artigos e publicações do próprio processo de desenvolvimento, que é sempre uma coisa interessante porque temos depois também as observações, as reações e a recolha de dados dos nossos utilizadores, e assim é um processo de design que se vai desenvolvendo e aprimorando à medida que vai sendo feito, o que é importante porque, como eu estou relacionado à investigação académica em jogos, eu tenho de saber fazer também os meus próprios jogos, senão nunca poderei fazer artigos relacionados com o desenvolvimento de jogos se não os fizer. Isso, para mim, não faz qualquer sentido uma abordagem de escrever ou investigar uma coisa que não se faça também. Depois, também, o meu próprio centro de investigação, o CITA, que é o Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambientes, partilhado pela Universidade do Porto e Universidade de Coimbra, fui convidado para as áreas temáticas transversais, e foram duas, uma de mobilidade e acessibilidade. Fiz um jogo de deslocação modal de transportes, ou seja, a ideia era tirar os transportes do automóvel privado para outros modos mais sustentáveis, intervindo no sistema, e fizemos 2 modelos da FEUP, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e tentámos resolver o problema definindo criando um jogo, entre aspas, ou pelo menos parte de um jogo, e depois tentar resolver a solução ótima daquele próprio jogo. Portanto, foi uma das atividades. A outra foi com a outra área temática transversal, esta dedicada às mudanças societais e climáticas. E aqui já foi um jogo de reflexão e de pensar na própria dinâmica da instituição e como é que ela se vai adaptar, neste caso a instituição, o CITAL, o Centro de Investigação, como é que ele se vai adaptar a todas estas áreas novas que estão a tentar contribuir para compreender as mudanças, quer sociais, quer climáticas, que é uma coisa muito abrangente. Portanto, esse foi o exercício também dessa vez. E, claro, obviamente também feito todo ele por sequências e adaptações de jogos e a criação de também alguns modelos novos. Curiosamente, este mês, a propósito de umas reuniões para outros projetos, tive a necessidade de juntar vários dos meus serious games. Não juntei todos, não foi possível, mas juntei alguns, e foi a primeira vez que os vi todos juntos, porque normalmente é um de cada vez e às vezes até eu tenho que desmontar todo para preparar o outro. Mas desta vez na mesma sala, na sala onde fazemos os encontros dos Board Gamers de Leiria, fiz lá uma pequena demonstração para uma reunião para possíveis projetos e foi giro ver aquilo tudo junto, e eu acabei por fazer também um mini vídeo de resumo que coloquei aqui também online. Este mês também saiu um artigo de opinião que saiu tanto na imprensa local, regional aqui de Leiria, mas também na nacional através do P3 do Público, que foi sobre os preconceitos da utilização de jogos sérios. Isto é algo que eu já sabia, mas à medida que tenho feito vários projetos e tenho recolhido dados, isso tem sido muito evidente, ao ponto, posso-vos adiantar já, de que as pessoas reconhecem, por exemplo, que é necessário mudar uma certa coisa, e essa certa coisa, ou abordar ou tratá-la ou aprofundá-la, é o tema do jogo, é para aquilo que é o propósito do jogo, e dizem que depois, por exemplo, a atividade correu muito bem, foi muito interessante e chegaram aos objetivos, e quando perguntamos se deveríamos colocar mais jogos e elementos lúdicos, muitas vezes as pessoas dizem que não é preciso, apesar de terem gostado da atividade e acharem que foi muito importante.
Portanto, ainda existe aqui uma dificuldade entre relacionar aquilo que foi, ou aquilo que é a potencialidade de um jogo, com aquilo que são os objetivos que saem, por vezes o que leva a que, quando fazemos algumas destas atividades, não lhes chamemos jogos. Porque é para evitar isto, mas acabamos por fazer depois um processo de desconstrução das ideias no final. Portanto, isto é algo importante, tem-me acontecido e eu acho que não vai ficar resolvido a tão curto prazo, e eu acho que é uma questão geracional também. Quando as gerações mais novas, provavelmente mais novas que a minha, já estiverem na atividade profissional ou a ter o poder social, não é? Eu diria que isso já vai desaparecer. Mas é uma previsão. Curiosamente, um artigo meu que eu tinha feito para um website, um projeto de jogos aplicados à educação e a projetos, que é o Ludogogy, que é um website da Sarah Lefebvre, do UK, foi traduzido para a Coreia. Uma coisa curiosa. Portanto, acaba por estar um artigo que é aquele que eu escrevi integralmente em inglês, foi traduzido e ficou disponível na Coreia, uma vez que na Coreia do Sul é provavelmente um dos locais do mundo em que os jogos são mais considerados e que são mais populares. Todos os tipos de jogos, para todos os efeitos e fins. Se calhar não é por isso que, se calhar não é por acaso que o Squid Game surgiu de lá. E foi interessante ver essa publicação chegar ao outro lado do mundo, literalmente. Depois, este mês, para além deste trabalho nos artigos e estas coisas todas, estive a desenvolver o modo solo para um jogo. Vamos ver o que é que o editor diz, se ele vai querer publicar aquilo ou não, de um jogo que não tinha modo solo e que eu acho que é necessário ter. E foi um exercício de autotreino muito interessante, porque é difícil, naquele caso, transformar um jogo que tem tantas interações entre os jogadores numa coisa solitária, e temos que ir buscar aquilo que é a essência do jogo e tentar simular isso através de um processo que seja simples. E isto, fazer simples, não é nada fácil, é complexo, como muita gente sabe. Portanto, este foi uma das atividades que me impediu de jogar mais jogos a solo durante este próprio mês, o que é um bocado curioso, não é? Mas acho que isto acontece a toda a gente que está a desenvolver jogos, acaba por gastar tanto tempo a desenvolver os seus próprios jogos que acaba por não ter tempo para jogar os jogos. Mesmo querendo, não é? Gostava de ter tempo, mas não há tempo para tudo. Este mês estivemos também a preparar o Leiria Talks. Eu estou a gravar isto, vou tentar pôr isto no próprio dia em que gravei. As inscrições encerraram ontem, domingo, e vamos ter que fazer agora uma análise daquilo que foram as propostas para organizar todo o programa, e este ano vamos ter coisas diferentes. Portanto, fiquem atentos. Depois, este mês, como disse, tem sido difícil dar resposta a tudo. Tenho recebido cada vez mais jogos de editoras que me vão enviando, a maior parte deles a meu pedido, a perguntar se querem, de facto, que eu lhes faça uma análise dos jogos. E tenho recebido muitos jogos que começam a acumular-se e a ficar aí à espera, e acabo por estar agora com um problema porque não estou a conseguir dar vazão àquilo que foram os pedidos que eu próprio fiz de jogos para analisar, jogos que eu sei que vão ser relevantes, que vão ser interessantes, mas que ainda não foi possível. E eu vou partilhando, se tiverem curiosidade, esses jogos eu partilho sempre no meu Instagram. Quando chega algum jogo eu vou partilhando, olha, tenho mais este, vou tentar analisar o jogo assim que possível. Os unboxings estão sempre muito mais atualizados daquilo que eu vou recebendo, portanto, se vocês também virem que algum destes é mesmo algo que queiram, eu posso tentar fazer primeiro, e é isso que eu tenho tentado fazer, tentar dar prioridade consoante alguns pedidos. Por falar em vídeos gravados, eu tenho várias conversas gravadas que ainda não consegui editar, peço desculpa, mas ainda não consegui, vários tutoriais e análises também gravados que ainda não consegui editar, e outros também igualmente para fazer assim que possível. Mas este mês não sei se vou conseguir ter muito tempo por isso, porque até é o mês da LeidiaCon, e isso vai sempre quase que queimar uma semana inteira de tudo aquilo que era o tempo que eu teria disponível para dedicar aqui ao hobby dos jogos, embora já não seja somente um hobby. Mas vai ser um mês complicado para fazer isto tudo. Pronto, fica aqui este resumo, estes esclarecimentos. Eu também aproveito sempre aqui o resumo para dar alguns esclarecimentos das coisas que se vão passando, é também para isso que serve este vídeo. E pronto, espero não vos ter amassado muito, e vemo-nos provavelmente na LeidiaCon. Então vá, adeus!